Então, a obsessão de um país não está preocupado com o senhor presidente, com o senhor governador, com os senhores deputados. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados, eles sabem que se tornando a pátria do evangelho vai ser muita luz envolvida. Então, o que se faz? Aumenta-se a corrupção. Que eles se alimentam da nossa energia. Se alimentam. Por isso que a gente precisa meditar, a gente precisa orar, a gente precisa fazer todos os processos significativos de transformação. Agora, imagina isso no mundo espiritual, que a gente não tem limitação nenhuma. A nossa raiva é maior, a nossa fúria, a nossa ganância é maior. É verdade, porque o nosso corpo é um filtro, né? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast, um dos meus quadros favoritos aqui no canal, com a presença dele, Jordelei dos Santos. Jordi, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro, tudo bem? Cara, eu adoro a empolgação que tu nos convida sempre, cara. Ele, como se fosse grande coisa. Mas é uma coisa grandiosíssima, o encontro com o pessoal mais magnânimo do universo, buscando suas expansões conscienciais, a felicidade, a paz, a luz. E por falar nisso, Jordi, nós hoje vamos falar de paz e de luz, mas também de trevas. Porque, Jordelei, eis que uma pergunta aqui muito pertinente nos chega e eu tive que te recrutar para que a resposta fique o mais completa possível. A gente já falou sobre isso inúmeras vezes, né? Porém, vale a pena aprofundar. A pergunta do Fábio Whitson, ele diz assim: o que faz com que eles precisem nos escravizar? Né? Se referindo ao governo oculto, se referindo a seres zeta-reticulianos, dentre outros, que praticam desta conduta. Por que eles precisariam escravizar a humanidade, a sociedade? O que eles ganhariam com isso? Mas ele continua assim. O que eles ganham com isso? O que eles perdem se o planeta e nós ascendermos? Poder em si? Porque dinheiro não faz sentido para eles, não é verdade? Sentimentos? O que eles fazem com nossos sentimentos e subprodutos do mesmo? Então, Jordi, a nossa missão de hoje é responder essa pergunta. Quero te apresentar a Câmara da Criação. Ela é um ajuste de vibração para alinhar o ser com uma realidade mais abundante. É uma poderosa e rápida prática para ser inserida na tua rotina pessoal. Ela faz com que o potencial da sua mente supere adversidades, alcance objetivos e mude situações aparentemente irreversíveis. Por que eles precisam nos escravizar? O que eles ganham com isso? O que eles perdem se o planeta ascender? Então será muito interessante. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Deixem o like e vamos lá. Jordi, inicia. Já começa apertando ali o like para a gente disponibilizar mais e mais este canal. Bem, tem coisas um pouco fragmentadas e que são visões micros e visões macros, tá? da mesma cena. Primeiro, que a escravização individual, e eu vou botar aspas na escravização, a gente está se referindo a todo o processo de obsessão simples. Mesmo os casos de obsessão complexa, que elas decorrem, a simples provavelmente chegará numa complexa, trata-se da obsessão direta de todas as pessoas, né? Ou seja, das nossas dívidas com o passado, do ponto que aqueles espíritos envolvidos naquelas cenas do passado não foram esclarecidos e vivem em busca de vingança, de olho por olho, dente por dente. Então, eles buscam a nós para que sejamos subjugados por eles, a fim de que a gente possa pagar na mesma moeda o que a gente fez eles pagarem. Esse é o pensamento da vingança. E assim eles se lançam atrás de nós. Então, os casos de obsessões entre a população é um caso específico. Quando nós entramos no caso de obsessões de grupos de núcleos, e aí a gente pode falar
por exemplo, da obsessão sobre Canal do Pava, sobre Portal Paz, sobre reticências, inúmeros canais, centros espíritas, igrejas, porque todos são assediados. Nesse caso, não é a pessoa Pava, a pessoa Jordelei, a pessoa padre, pastor, e sim o trabalho que ali é realizado, porque este trabalho gera muito esclarecimento, e esses esclarecimentos acabam tirando muitos peões dos exércitos dessas regiões densas. Então, perder um trabalhador sempre é muito ruim, porque tem que remontar e reequilibrar tudo de novo. Então, nesses casos, começam os processos de obsessões coletivas, de núcleos. Agora, as obsessões que envolvem estados, municípios, estados e países, é outra forma de obsessão, porque elas não estão preocupadas, por exemplo, a obsessão sobre Santa Maria, ela não está preocupada com o Pava, com o Jordelei ou com qualquer outro, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em que aquela cidade não saia daquele padrão energético, e isso eles vão fazer de tudo para que a cidade não mude esse padrão energético, para que eles ali possam estar estáveis. O que eles ganham com isso? Eles ganham comodidade, porque permanece tudo como está. Eles continuam fazendo as mesmas coisas, tá tudo bem. O que eles perdem com a mudança energética? Eles terão que se realojar, ou em outros lugares, ou recomeçar todo o processo de novo. Muito trabalhoso. E aí agora a gente começa a ver as obsessões maiores. Então a gente chega na obsessão de um país, né? Então a obsessão de um país não está preocupado com o senhor presidente, com o senhor governador, com os senhores deputados. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados, por exemplo, o Brasil, que é para ser o coração do mundo e a pátria do evangelho. Ele sabe que se tornando a pátria do evangelho vai ser muita luz envolvida. Então, o que se faz? Aumenta-se a corrupção, aumenta-se a violência, aumenta-se a incredulidade, para que os padrões vibratórios da nação, do Brasil, sejam sempre densos e baixos. Então, nesse ponto, eles ficam confortáveis. Ficando confortáveis, eles não precisam sair daqui. Mexendo no estado de confortável, ou seja, aumentando a questão moral de toda a população, automaticamente aumenta o poder vibratório ao seu redor. E aumentando o poder vibratório, mais luz, a gente se esclarece, a gente se ilumina, e eles perdem a atuação. Então, eles têm que ser reencaminhados a outros ambientes. Então seria pelo motivo que eles sabem que eles não teriam como se encaixar num novo padrão vibratório mais elevado e teriam que deixar o planeta Terra, deixar estes locais e serem realmente levados para outros planetas ou órbitas. Exatamente. Este é o motivo maior de manter as pessoas com um programa de controle da percepção, né? Distrações, focos alterados do ser, da divindade interior, da felicidade, focar na preocupação, no medo, no ódios, guerras, dentre outras coisas, para que o foco seja para que este campo seja alimentado, o motivo para que eles permaneçam aqui, neste reinado que eles têm. Porque o que acontece então se eles tiverem que ir para outros mundos? Porque eles estão numa batalha milenar, espíritos milênios, né, fazendo este processo no planeta Terra e pretendem ficar. O que acontece com eles se eles tiverem que sair daqui? Eles não vão conseguir continuar o reinado em outra parte do universo, afinal de contas, eles vão ser colocados obrigatoriamente em corpos menos avançados, memória apagada obrigatoriamente, né? Sim, a gente sabe que existe o arbítrio deles e tudo mais, né? Porém, eles já foram alertados por entidades cósmicas desde há muito tempo que isso aconteceria com eles se eles continuassem neste padrão que eles vêm fazendo. Então, é também do arbítrio deles perder esta memória. Exato, é que não é nem avisado há milênios, eles têm essa memória constante, porque eles sabem que isso é inevitável, a evolução é inevitável, ela ocorre. Então, eles tentam adiar o máximo possível esse processo de iluminação.
Mas se eles Isso sabem que é daí. inevitável, é, Mas é que, mas imagina assim, ó, o- os espíritos que vieram de Capela, tá? Os capelinos que se rebelaram aqui através, que acho que, se não me engano, foi a raça ariana. E eles chegaram aqui possuidores dos maiores conhecimentos de ciência, de inúmeros processos, e aqui não se conhecia nem o fogo. isso como oportunidade para eles, né? É para eles trazerem os ensinamentos e fazer com que o planeta evoluísse. Mas eles precisaram reencarnar em corpos brutalizados. E essa que foi a revolta, porque eles tinham um ego e uma vaidade tão grande pelo seu saber, pelo seu conhecimento, que era inadmissível aceitar um corpo naquele estado. E eles sabem que eles sairão daqui, porque isso é lei. Eles irão sair daqui. Então eles só tentam adiar isso. Porque enquanto ficar aqui, se mantém aonde eles estão, do jeito que eles estão. No momento em que eles se retirarem daqui, que eles serão levados a outro local, não terá opção. Eles terão que adentrar na psicosfera do planeta, densificando as suas energias e encarnar em um corpo animalizado. E Animalizado no sentido de primitivo, né? Não de animal, né? um quarto da cognição atual eles terão, né? Então é realmente É. como se fosse um australopiteco, né? Uhum. Numa sociedade desenvolvendo as primeiras ferramentas. Então a cartada final que eles querem é isto, é a permanência Uhum. neste planeta, adiar o máximo possível a elevação dele, adiar o máximo possível a saída, né? Uhum. Por falta de ressonância com a humanidade. Não é que os seres de luz vão esvaziar os umbrais da Terra ou Uhum. levá-los daqui. Isso só acontece na medida exata da que nós deixamos de ter essa ressonância, né? Como Uhum. população encarnada e desencarnada. A todos será dada a oportunidade para reencarnar aqui de novo. A todos será dado. Porém, alguns corpos espirituais já estão tão densificados que eles teriam que reencarnar em corpos primitivos. E o planeta Terra não tem mais reencarnações primitivas há muito tempo. Então, ou seja, aqui eles não podem mais reencarnar. E é isso que eles estão adiando. E tu falou em exércitos, né? E formam realmente exércitos muito Exército. grandiosos, legiões muito grandiosas, há comandos muito grandiosos, como se fosse uma estrutura organizada das Uhum. trevas, né? É. Organizada, modo de dizer, porque as trevas não se organizam. Uma legião, Pedro, é 1000. Não, é exércitos, né? Uma legião. Ah, tem uma legião aqui, é 1000. É assim que eles se contam. E o bom é que a luz interage de acordo com, respeitando, né? A vontade de todos. Exatamente. O respeito através da luz é incrível. A cada dia que, que tenho a oportunidade de olhar as coisas com mais lucidez, eu fico mais encantado com a luz e com a simplicidade que ela é. Né? Veja, não existe guerra entre bem e mal. Existe um conflito do mal para que o bem não se instale. Só isso. O bem não está com guerra com ninguém. Exato. Né? E Jonathan, a gente fala que eles se alimentam da nossa energia. Se alimentam. Uhum. Logo que se desencarna, tem guardiões, por exemplo, nos cemitérios, para impedir que a Uhum. entidade se aproveitem dos fluidos vitais ainda remanescentes do Uhum. corpo ali que já jaz. Sim. Porém, Isso se o ser que desencarnou tiver merecimento. Senão, isto. não tem proteção nenhuma. Pra pessoa que se tira a vida, então, vai cair nas piores paragens que existe, vai ser logo de cara pego por Vampirizado, monstros. né? Vampirizado. Mas esse é o menor dos problemas, né? Mas na questão da energia que eles utilizam da humanidade. Por exemplo, Sim. em É grandes que jogos de futebol, onde possa haver ali intrigas e brigas, uma violência, qualidade de droga, energia é gerada. E estes seres se alimentam dessa energia. sim. Eles usam essa energia para os trabalhos contra os seus perseguidores, os seus perseguidos. Né? Da mesma Toda essa forma, manipulação de energia, além de se nutrirem, eles usam para gerar o trabalho contra o próximo, né?
Por exemplo, os trabalhos de magia negra, por exemplo. Por que eles são tão fortes? Porque a energia vital direcionada contra outra energia vital. E em contrapartida a isso, a gente pode falar, por exemplo, da meditação mundial, por exemplo. Ou outros programas, ou encontros, ou eventos de pessoas que se reúnem pela paz, vibrar luz, fazer orações, meditações. Gera essa energia muito positiva, que a espiritualidade de luz pode, então, utilizá-la também a favor dos serviços edificantes na Terra. Sim, sim, e usam. Toda oportunidade de luz, desde aquela prece antes de dormir, é aproveitada pela espiritualidade. Por isso que a gente precisa meditar, a gente precisa orar, a gente precisa fazer todos os processos significativos de transformação. Um simples ato de tu pegar uma pessoa e ajudar a atravessar a rua é um passo simples. A luz que gera aquele ato de caridade é inimaginável. É inimaginável. A luz está presente em todos os lugares, Pedro. Hoje, por exemplo, eu saí aqui, eu cheguei agora, exatamente agora, uns minutos antes da gente começar a gravar, e eu estava na rua. Daqui um pouquinho a gente tem Portal Paz, daqui 10 minutos mais ou menos, né? Sim. E a espiritualidade de luz, porque eu passei o dia inteiro trabalhando com eles, me cercando a uma distância larga, para que nenhuma força negativa pudesse me atingir, para eu estar em condições de fazer uma boa live agora. Porque gera luz, e a luz que tem que ser atacada, né? É impressionante, assim. É realmente impressionante. E, Jordi, para finalizarmos o nosso assunto, porque, como tu disse, temos live do Portal Paz agora. Jordi, os espíritos trevosos, muitas vezes, para não dizer... Muitas vezes, né? Eles têm muitas organizações do baixo astral que se acreditam estar fazendo justiça, em punir os encarnados, os desencarnados que, porventura, tenham feito algum delito. Por exemplo, uma pessoa que desencarnou a partir de um crime. Existem quantidades muito grandes de espíritos que vão lá para fazer justiça com as próprias mãos, de acordo com o que aquela pessoa lá fez, acreditando em Deus e por ele estar fazendo justiça, não é mesmo? É uma coisa incrível. É que enquanto a gente não mudar esse conceito da lei mosaica, né, não sei se é lei mosaica, perdoe-me, que é olho por olho, dente por dente, acho que é mais antigo ainda, acho que é... Talião. A lei de Talião, que é dos persas, se não me engano ainda, ou dos sumérios. E enquanto não mudar isso, as perseguições vão continuar ocorrendo. E o grande problema são as perseguições. Veja, por exemplo, alguma pessoa que tenha nos feito mal em algum momento. Quanto tempo a gente levou para esquecer aquilo? Será que a gente esqueceu aquilo? Porém, nós estamos falando de matéria densa que a gente é limitado. Agora, imagina isso no mundo espiritual, que a gente não tem limitação nenhuma. A nossa raiva é maior, a nossa fúria, a nossa ganância é maior. É verdade, porque o nosso corpo é um filtro, né? Um filtro anímico que nos reduz em muito essas sensações e emoções. Desencarnado, isso multiplica, é mais difícil ainda de controlar e mais fácil de gerar karma, né? Jordi, queria te agradecer muito. Temos que ir lá pro Portal Paz. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem like, perguntas, comentários, acréscimos, por favor, aqui embaixo nos comentários. Cada comentário ajuda muito o vídeo, cada like ajuda muito o vídeo. Sua inscrição, então, garante que tu receba, ou pelo menos vai te oferecer mais vídeos como estes, para que esperamos que contribua cada vez mais para a tua alegria, a tua felicidade, teu bom humor e tua paz e a expansão da tua consciência. Pessoal, Jordi, muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Pessoal, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.